Alexandre Magno Abrão, o Chorão, tinha 42 anos. Natural de São Paulo, mudou-se para Santos, no litoral paulista, ainda na adolescência. Foi aí que começou a gostar da prática do skate e não parou mais, participando de diversos campeonatos brasileiros ao longo da vida. A carreira musical começou por acaso. Certo dia, no barzinho, substituiu um vocalista de uma banda que precisou sair do palco às pressas. Foi a deixa para Chorão soltar a voz e mostrar que tinha estilo. Um músico que estava no local viu a apresentação e o convidou para ser vocalista de uma outra banda. Em 1992, ele fundava a banda Charlie Brown Jr. O nome, uma homenagem ao personagem das histórias em quadrinhos. O complemento, Júnior, aos grandes nomes da história do rock brasileiro que o influenciaram. Transitando entre o hardcore, o rap e o reggae, a banda lançou 10 álbuns e vendeu mais de 5 milhões de cópias. O medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade. Acharam-te doido, vagabundo mais. Chorão era o principal letrista da banda, que tinha vários hits que se tornaram um sucesso nacional. Ouvindo o som e olhando lá, foi quando te encontrei. Em 2004, o álbum Tamo Aí na Atividade foi premiado no Grammy Latino. O apelido de Chorão, os amigos dizem ter surgido porque ele reclamava muito quando não acertava as manobras do skate. Mas em sua carreira musical, o que se viu foi um homem de personalidade forte. Era ele quem tomava todas as decisões artísticas e executivas da banda. Em 2005, a banda Charlie Brown se desintegrou. 3 músicos saíram. Um deles era o baixista Champignon, amigo de Chorão desde a adolescência e com quem já vinha se desentendendo desde o 3º CD. Chorão se juntou então a outros músicos. 6 anos depois, Champignon retornou ao Charlie Brown Jr., mas no ano passado, durante um show em Apucarana, no Paraná, houve um grande desentendimento no palco. Sem se importar com o público, Chorão disse no microfone que aceitou Champignon de volta, mas sabia que ele havia voltado apenas por dinheiro. O baixista deixou o palco no meio de uma apresentação. Não demorou muito e Chorão postou um vídeo ao lado do Champignon pedindo desculpas ao músico e aos fãs pelo ocorrido. Além de músico, Chorão também atuava no cinema. Foi roteirista do filme O Magnata e atualmente trabalhava no roteiro de um longa intitulado O Cobrador. Olha, nós estamos aqui na linha também com o Rick Bonadil, o primeiro produtor do Charlie Brown Jr. Eu vou conversar com o Rick ao vivo por telefone. Rick, obrigado por conversar com a gente. Antes de eu conversar com o Rick, Rick vai falar sobre o início da carreira dessa banda, sobre o trabalho que foi feito na música brasileira pelo Charlie Brown Jr., especialmente pelo Chorão. Mas eu dei um chamado urgente da Fabiana Teixeira, que está ao lado do Dr. Itagiba Franco, que é do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e que ficou responsável pela investigação da morte do Chorão. Fabiana, que está na porta do prédio onde o Chorão morava. Olá, Fabiana, bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Movimentação intensa aqui na porta do prédio do Chorão. E a gente vai conversar agora com o Dr. Itagiba Franco, que é o responsável por esta investigação. Já que, como a morte é considerada suspeita, esse inquérito realmente vai ser presidido pelo Departamento de Homicídios. Dr. Itagiba, qual foi a condição do apartamento que o senhor encontrou? A condição do apartamento está bastante deteriorado, mas isso não de agora, tá? Isso aparentemente já vinha passando por um processo quase que de abandono, né? Agora existiam marcas de sangue. Sim, tinha marcas de sangue nas paredes, interruptor de luz, mas isso provavelmente pode ser... O senhor acredita que ele pode ter tido uma crise, ter se debatido, porque teria muita coisa quebrada no apartamento? Sim, bastante quebrada e pode ser realmente, mas isso agora é questão de apuração, né? Vamos ouvir as testemunhas para a gente tomar realmente ver qual que vai ser a verdadeira direção desse inquérito policial. Agora, doutor, o senhor trabalha com hipóteses? Não, não trabalho não. Eu não vou dizer que... Então, provavelmente de homicídio quase que descartado, né? Mas acho que alguma coisa ocorreu com ele naturalmente, né? Mas devido à condição do corpo, que já estava, logicamente só o ML vai dizer realmente o que causou a sua morte. O senhor aguarda então pelo laudo do ML e também os resultados da perícia, porque a gente observou que muito material foi retirado na manhã desta quarta-feira aqui do apartamento do Chorão. Esse material vai ajudar ainda na investigação? Sim, isso faz parte do inquérito policial, né? É arrecadado o que nós julgamos interessante para a perícia, né? Isso vai ser mandado para exame realmente e ver o que tem, né? Que pode auxiliar a gente na investigação. Fabiana, só passa uma pergunta para o doutor Itagiba, por favor. O Chorão estava sendo procurado
procurado por integrantes, por amigos, desde ontem, acho que na hora do almoço, não foi isso? E aí, por isso que eles decidiram, durante a madrugada, ir ao apartamento, o motorista e o segurança. Foi isso mesmo? Doutor, o Zucatelli pergunta para o senhor se confirma a informação de que o Chorão já vinha sendo procurado pelos amigos, pelo segurança, o pessoal que trabalha com ele desde ontem por volta do meio-dia? Sim, desde anteontem, né? Na segunda-feira ele havia marcado com o motorista Kleber para vir buscá-lo por volta do meio-dia. Meio-dia o Kleber veio aqui, tentou um contato com ele tanto por telefone como pessoalmente, mas não conseguiu. Entrou em contato com o segurança dele, né? E foi orientado a voltar à noite, né? Também não conseguiu. A razão pela qual decidiram vir aqui e abrir o apartamento na madrugada de hoje, né? E quando vieram encontrar o corpo. Quando eles chegaram, o Chorão já estava morto, porque eles chegaram a acionar o SAMU, mas não teve tempo de atendimento? Não, já estava com sinais visíveis, já que estava algumas horas já naquele local. Agora, o senhor falou que não pode adiantar nada da investigação, mas o senhor acredita que então ele não pode não ter morrido essa noite ou essa madrugada, e sim dias anteriores? Pode ser de segunda-feira para terça, com certeza. Ok? Doutor Itagiba, muito obrigada pela sua participação no Hoje em Dia. Zucatelli, a gente vai mostrar para vocês que a movimentação aqui em frente ao prédio do Chorão é muito intensa. São vários veículos da imprensa. Olha só, muita gente por aqui. No apartamento, nesse momento, estão duas primas do Chorão. Uma delas, inclusive, é a apresentadora Sônia Abrão, que desceu há pouco, mas daqui a pouco ela deve retornar e hoje em dia vai tentar falar com ela para ela contar detalhes. Porque o que se fala é que Chorão vinha passando por um processo de depressão por conta da separação da esposa que aconteceu em novembro. Há informação também que a ex-esposa de Chorão estaria a caminho aqui de São Paulo, ela que mora em Santos, ela estaria vindo aqui para o apartamento do Chorão, que fica na zona oeste de São Paulo. O irmão do Chorão também chegou há pouco aqui ao apartamento, estão todos no 8º andar deste edifício aqui no bairro de Pinheiros e todos aguardam realmente saber o que aconteceu com o vocalista da banda, Charlie Brown Jr. Zucatelli. Obrigado. Fabiana Teixeira volta a qualquer momento com novas informações ao vivo da porta do apartamento. Ela dizia muito bem, com propriedade. Sônia Abrão, a apresentadora Sônia Abrão, é prima do Chorão. O nome do Chorão completo, Alexandre Magno Abrão. Eles têm o mesmo sobrenome, inclusive. Daqui a pouquinho a Fabiana volta com novas informações. Olha, antes de conversar com a Fabiana e com o doutor Itagiba, a gente falava do Rick Bonadio. O Rick Bonadio foi o primeiro produtor musical do Charlie Brown Jr. Eu acompanhava, viu, Rick? Obrigado por esperar e por conversar com a gente ao vivo. Eu acompanhava você pelo Twitter, vi que você se manifestou hoje, que você não tinha como expressar o que você sentia. Eu acompanhei um pouco da história do Charlie Brown Jr. e sabia que você recebeu o material deles e lançou essa banda. Obrigado por conversar com a gente e por falar sobre a importância do Charlie Brown Jr. para a música brasileira. Bom dia, Rick. Alô, Rick? Rick Bonadio me ouve? Acho que eu perdi o contato com o Rick, né? Não tem problema, eu vou conversar com o Rick daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre o lançamento desse trabalho. Isso aconteceu nos anos 90, Charlie Brown Jr. chegou ao mercado nos anos 90. Como você acompanhou na reportagem, o Chorão é daqui de São Paulo, ele nasceu na capital paulista, mas a banda se formou em Santos, ele mudou para Santos, era um apaixonado pelo skate, inclusive ele mantinha hoje uma pista de skate em Santos, uma pessoa que acreditava nisso, era empresário também, com uma grife da área do skate. Hoje de manhã, na chegada ao apartamento do Chorão ali na zona oeste de São Paulo, o companheiro de banda dele, o Champignon, conversou ali com jornalistas, muitos jornalistas querendo falar com ele. Vamos ver o que ele disse. Coloca esse trecho pra gente, por favor. Ele estava triste, alguma coisa que você possa lembrar? Não sei te falar. A gente tinha uma relação profissional, pô. A gente era muito amigo, apesar das nossas brigas, amizade de 20 anos, mas a gente era amigo. A polícia chegou a falar pra você? Foi segurança dele mesmo? Não. Só encontraram ele lá, não me falaram nada. Eu nem sei o que aconteceu lá em cima, ele tava sozinho. Eu não sei te falar se tem relação com isso também. É tudo que eu posso falar.